Queridos irmãos e irmãs, nós queremos ver agora o capítulo 15 de 1 Coríntios. Estamos pulando aqui, né? Alguns, porque a mensagem de domingo, mensagem da Páscoa, ela foi baseada na primeira parte de 1 Coríntios, capítulo 15. É o capítulo mais longo, por isso nós vamos dividi-lo em dois. A outra parte nós vemos depois na sequência de todos os outros. Mas agora, vamos então para o capítulo 15. A primeira pergunta, como sempre, tem a ver com a mensagem, né? Compartilhe aquilo que ficou importante para você da mensagem, aquilo que você aprendeu, que tocou o teu coração. Vamos para a pergunta número 2. Entre os coríntios havia um grupo que não cria na ressurreição do corpo, só do espírito. Para corrigir esse erro, Paulo começa apresentando o verdadeiro evangelho que pregou entre eles desde o começo. No que consiste o evangelho em resumo? Então eles, lá na cidade de Corinto, aquela igreja, vários irmãos, eles assumiram o pensamento grego, de que o espírito, né, depois que a pessoa morre, ele vai para algum lugar, mas o corpo não, ressurreição do corpo, isso não criam. E esse pensamento entrou também na igreja. E Paulo agora precisa corrigir isso, porque a ressurreição é uma das doutrinas principais do cristianismo. É uma das fortes bases. E Paulo, no versículo 1, já diz: irmãos, venho lembrar-vos. Parece que eles tinham esquecido. O evangelho que vos anunciei. Paulo já fala, olha, eu anunciei para vocês o evangelho bem claro. A boa notícia é clara. Ensinei para vocês. E agora, no que consiste o evangelho? Essa é a pergunta. No versículo 3, nós temos a resposta. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Esse é o primeiro elemento, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Segundo elemento, e que foi sepultado. E o terceiro elemento, e ressuscitou ao terceiro dia. Sempre segundo as Escrituras. Porque se você vê Isaías capítulo 53, ali está claro que ele morreu pelos nossos pecados, porque ele foi transpassado pelas nossas transgressões, iniquidades. No versículo 6, se não me engano, diz que ele foi sepultado, inclusive diz, junto ao rico. Né? Ele teve num túmulo que era de uma pessoa rica. E que ressuscitou. Tem a ver com o Salmo 16, do versículo 9 em diante. Né? Então, são textos maravilhosos do Antigo Testamento que nos mostram o que aconteceria com Jesus. Mas esses são os três elementos da boa notícia do Evangelho. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, sim, ele morreu de verdade, não foi um desmaio. E ele ressuscitou no terceiro dia. Vamos para a terceira pergunta. Você vê alguma semelhança com o batismo? Romanos 6, 3 a 4. É um texto lindo, né? Quase sempre quando tem batismo, nós lemos esse texto. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Viu como esses três elementos aparecem aqui de novo? Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, né? Pelo batismo. Aqui a ordem, ela não faz diferença. Então nós morremos com Cristo, nós fomos sepultados com Cristo e também ressuscitamos com Cristo. É isso que simboliza o batismo. Existe uma identificação tão grande do cristão quando ele é batizado com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição.
Por que isso é importante? Porque assim como Jesus também deixou a sua vida aqui para começar uma nova realidade a partir da ressurreição, né? Assim também nós deixamos a nossa velha vida para começarmos uma nova vida. Por isso Paulo também no versículo 4 diz: andemos nós em novidade de vida. Ou seja, andemos nós agora por causa disso numa nova vida. Morremos para o velho, agora vivemos aquilo que é novo. Mas, né, os 3 elementos também estão lá quando nós somos batizados. Vamos para a pergunta seguinte, a pergunta número 4. Se você tivesse que apresentar o Evangelho a um amigo interessado, o que você diria? Claro que você não vai, né, dizer, olha, o Evangelho é Jesus morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e foi ressuscitado. A pessoa, ela não vai entender muito, né? Então, claro, depende do tempo, mas existe não uma fórmula, mas existem verdades que são importantes que sejam transmitidas, e de acordo com o tempo e como o Espírito Santo nos guia, é importante nós levá-las. Eu, por exemplo, gosto de usar a minha mão, né? Tenho o meu dedão que mostra positivo. Deus, Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade e se arrependam. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus não quer a condenação de ninguém. Ele não tem prazer nenhum na morte de qualquer pessoa. Depois nós temos o dedo indicador. O dedo indicador é aquele que aponta para a gente, né? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos. Deus é santo. Nós somos pecadores. E ninguém pode negar isso. Mas existe uma boa notícia. E aqui entra, né, o Evangelho no seu primeiro elemento, de que Jesus morreu pelos nossos pecados. E aí nós temos os 3 dedos. Jesus morreu, né, como numa cruz, entre 2 malfeitores, diz a Bíblia. Mas ele morreu porque para nos purificar de toda maldade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa dívida para com Deus, ela é tão grande que a gente não consegue pagar. E Jesus, né, que veio, viveu a vida perfeita, foi o único ser humano que agradou a Deus, ele, inocente, pôde ir para a cruz e dizer aqui: eu pago pela dívida do Dietmar, eu pago pela dívida da humanidade. E isso não basta. Claro que o sacrifício de Jesus basta, ele foi completo, maravilhoso. Mas agora tem o outro elemento. E aqui está o dedo. É o dedo anular. Deixa eu pegar da outra mão aqui, né? O dedo do anel. É muito importante nós fazermos um compromisso com Jesus, fazer uma aliança com Ele, entregando o nosso coração, nossa vida, num arrependimento completo, mudando a direção da nossa vida. Não seguindo mais a minha vontade e eu como Senhor da minha vida, mas seguindo a Jesus, né? E aí eu sempre digo, o dedo menorzinho, né? Se aconteceu isso, né, de eu realmente me entregar de coração e ao Senhor para segui-lo, né, convidando Ele à minha vida, eu recebo o Espírito Santo. E a partir daí eu sou um pequeno crente que precisa de ajuda para crescer, e é importante que a pessoa faça parte da igreja. Então, os 5 dedos, eles são uma boa maneira de poder apresentar também as 3 verdades do Evangelho. Vamos para a pergunta de número 4. Se você tivesse que apresentar o Evangelho a um amigo interessado, o que você diria? É claro que nós não vamos, né, simplesmente jogar essas 3 palavrinhas. Ele morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou. Nós normalmente temos um pouco mais de tempo. E aí é importante nós
explicarmos tudo isso para as pessoas que têm interesse. Eu, pessoalmente, gosto de usar minha mão e os 5 dedos. O primeiro dedo é o meu dedão, que mostra o positivo. Deus é positivo, Deus é por nós. Ele não quer que ninguém se perca, quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, versículo 4. Mas nós temos um problema, porque nós somos pecadores e o dedo de Deus aponta para nós. Porque Ele é santo, nós somos pecadores. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. É uma realidade de cada ser humano. Então nós temos um problema. Estamos longe de Deus, não podemos fazer nada para, de alguma forma, chegar a Deus e ao céu. Mas tem a terceira verdade, que tem a ver com a morte de Jesus. E aqui entra agora esse dedo, o dedo mais longo. Jesus morreu numa cruz entre 2 malfeitores. Diz ali em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. Essa é a grande e a boa notícia. Foi feito justiça, porque eu não pude pagar a dívida, mas Ele pagou sim a minha dívida. Mas mesmo assim, isso não é suficiente se eu não aceitar essa verdade, se eu não decidir crer. João 3,16, todos quantos... João capítulo 1, versículo 12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receberam aquilo que Jesus veio fazer por eles, por cada um de nós. A grande obra de Jesus na cruz. Isso eu preciso aceitar por fé, reconhecendo que sou um pecador, que Ele morreu por mim. E quando eu aceito, e Ele entra no meu coração, e o Espírito Santo me enche, então eu ressuscito para uma nova vida, para uma nova realidade. Agora eu tenho a vida de Deus dentro de mim. E agora que eu já fiz essa aliança com Deus, que é importante eu me decidir por Jesus, eu agora sou um nascido de novo, sou pequenininho, um minguinho, e preciso de ajuda para crescer. Por isso é importante participar da igreja e receber apoio e ajuda dos irmãos. Uma maneira simples de mostrar e pregar o Evangelho. Vamos para a pergunta de número 5. Quais são algumas razões que Paulo dá para provar a ressurreição de Jesus? Tinha vários versículos aqui, do 5 ao 12. Agora Paulo quer mostrar para os coríntios, gente, é ridículo, vocês acharam que a ressurreição não existe? E agora ele vai dar alguns argumentos. O primeiro, e apareceu a Cefa, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Paulo fala, ele apareceu para Pedro, ele apareceu para mais de 500 pessoas de uma vez, e eu posso trazer essas pessoas, elas são provas de que Jesus realmente ressuscitou, porque o que eles tiveram não foi uma visão, não foi simplesmente uma alucinação, mas foi aqui claramente, como diz, uma aparição. Alguns puderam inclusive tocar nele. Então, Paulo diz, olha, isso é uma prova tremenda. E no fim ele diz, ele apareceu para mim também. Eu também o vi, também o conheci. E nós sabemos, como foi o encontro de Paulo com Jesus. Então, a segunda razão, eu vejo que ela está no versículo 10, onde Paulo diz, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Ele está falando da própria vida, que o encontro com Jesus ressurreto, vivo, realmente transformou completamente aquela vida. E nós sabemos, ele era um grande perseguidor da igreja e passa a ser então um edificador da igreja. Depois, o terceiro elemento que Paulo menciona, ora, versículo 12,
Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns entre vocês que não há ressurreição de mortos? Paulo está dizendo, olha, durante décadas e décadas, muitos pregadores têm pregado, inclusive alguns deles tinham visto Jesus com os próprios olhos. Como é que agora vocês, de repente, mudam essa verdade e estão dizendo que ele não ressuscitou? É o terceiro argumento. Eu não incluí, devia ter incluído, o versículo 4, que eu acho que fecha com a chave de ouro, né? Quando Paulo dizia que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A quarta base sólida e firme de que a ressurreição realmente aconteceu é porque a Bíblia, naquela época eles usavam mais o Antigo Testamento, né? Porque o Novo estava sendo escrito ainda. Porque a Bíblia fala sobre a ressurreição de Jesus. Eu já mencionei um texto, né? Não é o único, mas é o Salmo 19, lá no finalzinho. Você pode dar uma conferida ali. Tá? A sexta pergunta é uma pergunta mais pessoal, né? Onde na tua vida você tem ou está experimentando Cristo vivo? Se Ele vive, né, nós podemos experimentá-lo. Ele mesmo prometeu, inclusive para os discípulos, né? Estou convosco, né, todos os dias até o fim dos tempos. Ele não vai nos abandonar. Para mim, por exemplo, hoje de manhã foi tão bom levantar, ter o meu tempo devocional e na conversa com Ele, assim perceber como Ele estava tão próximo, tão perto naquilo que eu sentia no meu coração. Os meus olhos se encheram de lágrimas de gratidão por tê-lo próximo, né? E assim também, eu sair de casa, poder contar com Ele. A gente muitas vezes não sabe o que vem, né, naquele dia, e hoje também a gente sentir e perceber como Ele guia os teus pensamentos, né, como Ele te ajuda a ser cuidadoso e amoroso no trato com as outras pessoas, e assim, tem tantas áreas onde a gente, né, pode experimentá-lo, e Ele quer que o experimentemos. Ele quer andar juntinho da gente, e nós devemos também querer andar pertinho dele e experimentá-lo em cada passo. Vamos para a pergunta número 7. Que implicações haveria para nós se não houvesse ressurreição? Versículos 13 ao 19, né? Paulo aqui toma um bom trecho desse capítulo para mostrar como é que seriam as coisas se não tivesse a ressurreição. A primeira que ele menciona no versículo 13, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Né? Se isso não existe, então Cristo mesmo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, aí as coisas ficam muito complicadas. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo é a medula, é a coluna vertebral do cristianismo. Se isso não existe, ela está quebrada. E por isso Paulo diz, se ele não ressuscitou, a nossa pregação é vã, todo o nosso esforço, né? A vossa fé, né, também não tem sentido. Terceiro, nós seríamos falsas testemunhas, porque estamos afirmando que Deus ressuscitou a Jesus, e se vocês dizem que não ressuscitou, então nós somos falsos testemunhos. E Paulo vai mais à frente e diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E isso aqui é muito importante. Por quê? Porque a ressurreição, ela demonstra que a obra de Jesus na cruz foi aceita pelo Pai. Que o preço que Ele pagou por nós e pelos pecados foi suficiente, e que o Pai aceitou ali e que nós estamos perdoados. Paulo diz, se não tem ressurreição, nós também não temos o perdão. E está lá em que é Romanos capítulo 4, né? Acho que versículo 6, ou 6:4, onde diz que Ele morreu pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação.
nós só podemos ser considerados justos a partir da ressurreição, pela obra de Jesus na cruz. Então, Deus hoje olha para mim e para você, que somos nascidos de novo, que cremos, né, como alguém que que está limpo, que está com a sua dívida em dia, porque estamos em Cristo. E Paulo não para ali. Paulo diz no versículo 18, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Aquelas pessoas que seguiram a Jesus durante toda a vida, morreram com Cristo na esperança de um dia estar ali na glória com Ele, tudo isso não aconteceu. Paulo, ele pega realmente firme. E por fim, no fim, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A gente, né, olha para o pessoal do mundo, muitas vezes eles estão aí aproveitando a vida, desfrutando os prazeres e assim por diante. Nós aqui estamos nos contendo, nós nos apartamos, tudo isso porque amamos a Deus. Muitos estão sofrendo penalidades, estão sofrendo perseguições, estão sofrendo coisas horríveis por seguirem a Jesus, né? E Paulo diz, olha, e Paulo era um deles. Paulo diz, olha, se a ressurreição não aconteceu ou não existe, né, então nós realmente somos os mais miseráveis de todos. É assim que ele então termina esse versículo 19 para mostrar a pobreza total que é sem a ressurreição. Talvez você não tinha pensado nisso ainda, quão importante é realmente a ressurreição, né? Vamos para a pergunta seguinte, de número 8. Porque o verbo dormir descreve muito bem os que morrem em Cristo. Paulo usa esse verbo aqui no versículo 18, dormiram, né? Paulo também vai usar em outros textos da Bíblia esse mesmo verbo, né? Já no livro de Coríntios, no livro dos Tessalonicenses, Jesus usou quando falou de Lázaro que ele adormeceu, né? E essa palavra só é usada para aqueles que são realmente de Cristo, aqueles que nasceram de novo, que são dele. Esses, quando chega ao fim da sua vida aqui, o verbo usado é o dormir. Por que não morrer? Porque nós já morremos. Quando? No dia do nosso batismo. Quando nós fomos batizados, né? Nós morremos, fomos sepultados e nós ressuscitamos. E agora, quando chegar o dia, nós usamos também o verbo, né, morrer, mas quando chegar, na verdade é um dormir, porque é um fechar os olhos e um abrir os olhos do outro lado. E um dia seremos também revestidos com um novo corpo, o corpo glorificado, que ressuscitará, sim, quando Jesus voltar, né, e nos chamar. Vamos para a pergunta de número 9. Desculpem. O que Paulo quer dizer com sendo ele as primícias dos que dormem? Está lá no versículo 20. Né? Talvez um pouco mais difícil, né, de achar aqui o que isso significa. Paulo diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Os judeus, eles já, né, tinham sido ordenados no Antigo Testamento, a quando a colheita estava assim prestes a estar madura, eles deveriam recolher aquilo que já estivesse maduro, né? As primeiras frutas, os primeiros grãos, e trazer isso como uma oferta ao Senhor. E era, né, feita assim uma festa, então, das primícias. E Paulo agora está aplicando isso a Jesus, diz, a ressurreição de Jesus, né, simboliza exatamente isso. Ele é o primeiro que ressuscitou, de muitos que virão. As primícias indicavam que vinha uma colheita grande depois. A mesma coisa,
a ressurreição de Jesus indica que virá uma colheita grande de muitas pessoas que também ressuscitarão. É basicamente esse ponto que Paulo quer fazer aqui. Vamos para a pergunta de número 10. Que implicações a ressurreição de Cristo tem para os que creem? Do versículo 21 ao 28, também um texto mais longo. E tem algumas aqui. A primeira é que por meio de Adão veio a morte, mas por meio de Cristo a vida. Que através da ressurreição de Jesus, não preciso mais viver morte na minha vida, mas posso viver a vida, o poder da ressurreição de Jesus todos os dias no meu viver. A segunda implicação que eu vejo aqui é versículo 23, onde Paulo diz, interessante aqui de uma sequência, quando cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A segunda implicação é que nós esperamos a volta de Jesus. Ele só vai voltar porque ele ressuscitou, foi para junto do Pai, ele vai voltar para nos buscar. E nós, como cristãos, estamos esperando esse glorioso dia. Pessoalmente, creio que nós estamos perto, chegando cada vez mais perto. Os sinais nos mostram isso. Ele é a primícia da ressurreição, mas ele vem nos buscar na sua vinda. Terceiro que vemos, versículo 25 e 26 e 27, o reinado de Jesus. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Jesus, ele reina, e eu sou parte desse reino. E aqui a implicação é que ele é vitorioso. Nesse momento ele está reinando sobre a igreja, as nossas vidas, os nossos corações que foram entregues a ele. Mas o mundo, os rebeldes, e a Bíblia fala do anticristo e todos aqueles que vão se opor até o fim dos tempos, totalmente a Jesus, e no fim ele vai vencer o próprio anticristo, a Satanás, e no finalzinho até a morte. Então Jesus, ele é o vencedor, e eu, pela ressurreição, sou um vencedor com ele. Como diz Romanos, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que maravilhoso poder viver assim. A pergunta de número 11, ela está mais relacionada com outro assunto que te chamou a atenção. Não é um texto fácil, mas é importante nós também estudarmos e nos aprofundarmos um pouco mais em temas que são talvez um pouco mais teológicos, mas que tem tudo a ver também com a nossa vida. Porque é pelo poder da ressurreição de Jesus que também temos o poder para viver a nova vida. E eu espero que você realmente seja vitorioso em todas as áreas da vida, em todos os desafios que Deus coloca para você. Tá? Um abraço, até o próximo estudo.